Olá, olá, buenos dias! Hoje eu vou revisar rapidinho os temas que a gente viu esse trimestre, que não são muitos, são apenas 4, e bem tranquilos, tá? Porque a nossa prova é semana que vem, dia 11, em horário de aula, tá? Então, no horário que começa a aula, ele vai abrir, e quando a aula terminaria, ele vai fechar. Em teoria, para vocês conseguirem fazer a prova em meia hora, mas eu vou deixar ela aberta 40 minutos, tá? Que somando o tempo que vocês têm de intervalo entre uma aula e outra, é só por precaução, tá? Caso precise. Então, eu vou deixar esses 40 minutos. Eu estou enviando o gabarito da apostila inteira, então, se vocês quiserem revisar alguma coisa, dar uma olhada, o gabarito está aqui em anexo. E vamos lá! O primeiro tema que a gente estudou esse trimestre foi, então, futuro imperfeito de indicativo. O futuro, ele é um tempo verbal que a gente usa para expressar o futuro. Ele também é conhecido como futuro simple, porque ele é bem simples, é bem tranquilo, é bem fácil, vocês vão ver. Ou melhor, vocês já viram, a gente está só revisando. E ele serve para expressar o futuro, uma possibilidade, né? Ou uma possibilidade no presente ou futuro. Por que uma possibilidade? Porque o futuro ele é sempre incerto, né? A gente não pode ter certeza. Mas vamos lá. Para fazer essa conjugação, a gente tem algumas terminações, né? Aquele finalzinho que a gente sempre vê na tabela, que é, as, a, emos, eis e am. Ó, quase todos eles acentuados, com exceção para nós outros. Então, para os verbos regulares, é só isso. A gente só adiciona esse finalzinho. Então, yo trabajaré, tú trabajarás, ella trabajará, nosotros trabajaremos, vosotros trabajaréis, ellas, ustedes trabajarão. Então, é bem facinho, tá? Bem facinho mesmo. Como sempre, a gente tem aqueles verbos que eles não são regulares. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, mas é isso, ó. E, as, a, emos, eis e am. Pode ver que a gente não tirou nada do verbo, ele tá inteirinho. Por isso que eu tô dizendo. Esse é um tempo fácil, porque a gente tem o verbo e a gente só adiciona o finalzinho ali. Tanto pro ar, pro ir e pro er, né? Viver, comer, beber, amar. Por exemplo, se eu tivesse amar aqui. Amaré, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão. É bem fácil, tá? Vivi, vivirei, vivirás, vivirá, viviremos, vivireis e vivirão. Bem facinho mesmo. Agora, os irregulares, a gente chama eles de irregulares porque eles têm mudança na raiz, né? Um câmbio em la raiz. Então, o verbo tener, por exemplo, a gente troca. A gente adiciona esse DR. As terminações, elas são a mesma. As, a, emos, eis e am. A gente só tem essa mudança na raiz. Os verbos irregulares a gente precisa decorar. Não tem jeito. Então, yo tendré muchos amigos en el futuro, yo qué sé. Tú tendrás mucho dinero cuando sea grande, yo qué sé. Ella tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrão. Então, vendo, a gente tem a mesma terminação, só muda a raiz, tá? Outro verbo aqui de exemplo, verbo que é irregular, verbo salir. E a gente tem saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldreis e saldrão. Aí alguns exemplos aqui embaixo. Dentro de 6 meses, minha amiga será madre. O verbo ser, né? Adicionado a,
será. Olha que facinho que minha amiga é ela. Então, verbo ser mais a terminação a. Minha amiga será madre. El fin de semana lloverá en mi ciudad. Verbo llover, lloverá. Supongo que saldrás com tus amigos el viernes. Não é para ninguém sair. Ainda o coronavírus não acabou, não tem vacina. Fique em casa. Theo. Então a gente era o verbo salir, que a gente tem aquele saldr, né? Mais a terminação a, saldrás. Verbo tener, que vira tendré. Tendré que trabajar hasta tarde. Esto sempre me passa, não sei porquê. Mas estão vendo? É um tempo verbal. É um tempo verbal bem facinho. Eu vou tirar aqui e vou compartilhar novamente a tela, só para garantir que está aparecendo para vocês, tá? A gente tinha lá a tilde diacrítica, que é então um acento que a gente usa para diferenciar uma palavra ou outra, que tem o mesmo som. Aí, quando a gente fala, ela é igualzinha. Então, como que eu sei quando é um ou quando é outra? Na escrita, a gente tem essa tilde diacrítica, que é para dizer se é uma palavra ou outra. Por exemplo, T e T. Lembrando que em espanhol a gente não tem o som E. O ele é sempre fechado, então é sempre E. Então a gente lê igualzinho, ó. T e T. A gente tem o pronome T, por exemplo, a ti te gusta. Certo? E T, substantivo, que T de chá. Vale? Tu, de adjetivo, por exemplo, tu amigo. E el tu de você, né? El artículo, por exemplo, el libro e el pronombre, el de ele. Se, pronombre, e se del verbo saber. Yo sé que tú harás una prueba maravillosa, certo? Mas, conjugação com o mesmo sentido do mas em português, e mas, advérbio, que é de mais. Mas amigos, mas chocolates, mas regalos. Esse mas aqui, ele não é muito usado. A gente costuma usar a palavra pero nesse sentido, tá? Mas ele existe. Então, falando, ele é igual. A gente não tem a diferença com o i igual no português, que é mas e mais, né? Em espanhol, ele é igual, temos só o acento para diferenciar. A gente tem mi de adjetivo e mi de pronombre, né? De mim, né? E adjetivo meu. Si de conjugação, que indica a possibilidade, né? Si estudias, hará una buena prueba. E si de afirmação, né? De sim. De preposição, por exemplo, el libro de Lía. E el de del verbo dar. Dê este dinheiro para tu irmão. Vale? Bem tranquilinho também. Vou compartilhar de novo a tela, tá? Para vocês verem. São só 4 temas. Esse daqui tá bem fresco na cabeça de vocês, porque faz pouco tempo. Que são as parífrases verbais. Espera só um pouquinho, gente. Vou pegar o menino ali. Vamos voltar lá. Parífrases verbais. Então, esse daqui tá fresco na cabeça de vocês, né? Deixa eu só confirmar se ele tá gravando. Tá gravando, só pra eu não ficar falando sozinha. Que, na verdade, já tô, né? Então, as parífrases verbais é o mesmo que dizer locuções adverbiais, né? É quando a gente tem 2 verbos para expressar uma coisa só. A gente tem esse fenômeno no infinitivo, no gerúndio e no particípio.
Vamos descer aqui. El niño rompió a llorar. Então, a gente tem aqui rompió e llorar. Quer dizer, então, que ele começou a chorar muito. Mas quer dizer uma coisa só, né? E a gente tem o primeiro conjugado e o segundo não. Então, aqui pequenininho. Romper a llorar é uma locução verbal na qual o primeiro dos dois verbos, romper, está conjugado e funciona como um verbo auxiliar, ou seja, serve para introduzir informações gramaticais, tais como tempo, modo, número, pessoa. Neste caso específico, rompió indica que quem executa a ação é uma terceira pessoa do singular e que ela ocorreu no passado, né? Porque a gente tem rompió conjugado no passado. Então, a gente tem lá, o verbo auxiliar, ele perde parcialmente ou totalmente o significado original, como ocorre no exemplo anterior. Romper, originalmente, significa rasgar, partir. Mas ali, ele significa, né, desatar. Ou começou abruptamente. O de orar não está conjugado, mas ele mantém o significado, né, essa informação dele. De chorar, ela não se perde. Normalmente, eles estão unidos por uma preposição. Ali a gente tem o a, mas pode ser, às vezes, o que. Tengo que salir, por exemplo. Então, a gente tem um verbo auxiliar, um conectivo e o verbo principal, que é aquilo que dá o significado principal para aquilo que está sendo dito. A gente tem paráfrases de infinitivo. Elas podem ser modais. Aqui tem bastante informação. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá no Mundo Educação do UOL, tá? Debes chegar pontual para não perder el trem. Então, a gente tem que debes e chegar. Então, um dever e o chegar. Um conjugado, que diz para quem está sendo dito, no caso aqui é ele, tu. E o verbo chegar, né? Chegar. Tengo que ir a Burgos mañana. Tengo que ir. Tenho e o ir. A gente tem também, deixa eu fechar isso aqui. Estou por cumprir. A cerimônia está a ponto de começar. Está a ponto de começar. Empezará, poner-se a, entrará. A sala começou a llenar-se, né? Começou a encher. Deixar de, parar de, assim, são realmente muitas. A gente tem também essa construção para o gerúndio, né? Estão comprando algo de roupa para os niños. Então, a gente tem o verbo estar e o verbo comprar. Estão comprando. Los congressistas vão chegando à sala de reuniões. Vão chegando, verbo, né? Ir e chegar. Continuar, seguir. Apesar de todo, siguen comprando em sua tienda. Siguen comprando. No particípio também, ó, está atado de pies e manos. O verbo estar e o verbo atar. Está atado. Dejará resuelto el asunto. Dejará e resuelto. A gente tem aqui exemplos também com quedar, tener e dar por. Todas as ventanas quedam cerradas. Então, quedar e cerrar. Tenía acordado, verbo tener e acordar. Estar, andar. Então, ó, para resumir, é isso. A gente tem dois verbos juntos para expressar uma coisa só. Isso são o que a gente chama de paráfrases verbais.
Vou compartilhar agora o último tema, que são os heterotônicos. Heterotônicos são palavras que a gente tem em português e espanhol que são muito parecidas, ou às vezes elas têm uma escrita igual ou próxima, mas que tem a palavra, o som, o tônico dela, né, a sílaba tônica em lugares diferentes, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, eu vou ler alguns só, tá? Academia em português, ó, a gente tem no mi, academia. Em espanhol, essa tônica tá no D, é academia, tá? Álcool, alcohol, alergia, alérgia, alguém, alguien. E assim, são muitas palavras mesmo, ó. Essa tabela mostra algumas, ó. Vou ver mais alguns. Herói, por exemplo, que é herói em português, é herói em espanhol. Tá vendo? Essa aqui são palavras próximas e com tônicas diferentes, não se escrevem exatamente igual. Imbecil, imbécil, tá? Magia em português, magia em espanhol. Mas é isso. Essas palavras especificamente, elas não seguem uma regra. Então, a gente só tem que decorar. Telefone, teléfono. Então, esses são os temas que vão cair, tá? Na prova. E também um pouco de interpretação textual, que é o que a gente sempre faz. Vocês podem estudar pela apostila, que a gente, na prova sempre são questões próximas daquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui, tá bem? Um beijo!